E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Hugo, professor da disciplina de Teoria Eletromagnética. Essa é a nossa unidade 5, que a gente vai trabalhar circuito de corrente alternada e, consequentemente, transformadores, nossa aula 1, referente à nossa unidade 5. E a gente vai trabalhar circuito de corrente alternada e, consequentemente, um foco grande em transformadores. Circuito de corrente alternada, pessoal, a gente viu que pela lei de Faraday que a gente consegue produzir energia elétrica, consegue produzir corrente. E essa corrente normalmente é produzida de forma alternada, ou seja, à medida que a espira vai, olha só que bacana, um ímã aqui dentro, o campo está constante, paradinho ali, norte-sul. A espira, a gente viu que a gente pode variar o fluxo mexendo na espira, na área que as linhas de indução vão estar atravessando ali. Então o que acontece? Se eu começo a girar isso daqui, o que vai acontecer? Vai variando o fluxo, uma hora varia, variando para lá, para cá. O que vai acontecendo? A gente vai produzindo corrente. Uma hora valor máximo positivo, outra hora valor máximo negativo, e assim sucessivamente. Esses valores vai variando com o tempo, né? À medida com o tempo. Então, como há essa variação, essa alternância de valores ao longo do tempo, estamos produzindo corrente alternada. Então, partindo da corrente alternada, um dispositivo presente no nosso cotidiano o tempo todo são os transformadores. Transformar. Rapidamente, você pega lá na usina de Itaipu, por exemplo, produz uma quantidade enorme de energia, né? Muitos gigawatts. Como é que eles transportam isso para a gente aqui? Então, o que acontece? A gente vai ver como, vou falar, depois a gente vai ver com mais detalhes, mas rapidamente. Tem um transformador lá, tem um gerador de energia que vai gerar a 13.800 volts. Depois eu preciso transmitir. Para eu transmitir a longas distâncias, eu não tenho condições de transmitir gigawatts com 13.800. Por quê? Potência é o produto da tensão pela corrente. Então, se eu colocar uma tensão só de 13.800 volts, eu vou ter uma corrente de valor absurdo. Para eu transmitir com essa corrente, eu preciso de um cabo dessa grossura. Isso é economicamente inviável e tecnicamente impossível de fazer, né? Possível mas é totalmente técnico e economicamente inviável. Então, o que acontece? Tem-se um transformador lá que eleva a tensão lá para cima, transmite a longa distância, chega aqui, abaixa de novo na subestação, depois abaixa de novo na distribuição, até chegar nas nossas tomadas aqui. Isso só é possível em função do princípio de funcionamento de um transformador. Vejam só, a gente acabou de ver que a indução, que a produção de energia, ela só acontece com a variação do fluxo magnético. A gente está trabalhando com corrente alternada, que fica ali variando o seu valor. Corrente. Corrente produz campo. Campo induz corrente. Então, o que o transformador faz? Ele pega uma corrente alternada no circuito primário, vamos chamar de entrada, circuito primário, e no secundário, com mais espiras ou menos espiras, mais se eu quiser elevar, menos se eu quiser diminuir a tensão. Com mais ou menos espiras, eu consigo aumentar ou diminuir a tensão. Ou seja, se eu consigo aumentar a tensão, né, para um determinado fim, no caso a transmissão, aumento muito a tensão, corrente diminui, consigo transmitir. Está vendo como é sensacional a ideia do transformador e como ele está presente no nosso cotidiano. Então, o transformador é isso. Utilizando os princípios de indução, lei de Faraday, ele tem um circuito de entrada chamado de primário, onde vai ter um V1 com o número de espiras, número de enrolamento, e vai ter um V2, que é o secundário, que vai ter um número de espiras também, se for elevador ou abaixador, depende do número de espiras. Então, qual que é a relação no transformador? No transformador, vejam só, a relação direta V1 por V2 é igual à relação direta N1 por N2, onde V1 e V2 são as
tensões no primário e secundário, tudo que tiver 1 é primário, tudo que tiver 2 é secundário. E N1, número de espiras do primário e do secundário. Ok? Transformador. Como eu disse, um transformador ideal, ele tem a potência no primário igual à do secundário, ou seja, sem perdas. Então, V1, potência produto da tensão pela corrente, potência, tensão pela corrente. Então, é o que eu acabei de falar. Se a tensão aumenta, a corrente diminui. Vejam só que a relação tensão-tensão, com relação à corrente, ela é invertida. E qual que é o rendimento, qual que é a eficiência de um transformador? É a potência de saída pela potência de entrada. Isso se fosse um transformador não ideal. No transformador ideal, o rendimento é de 100%. Tudo de potência que entrar no primário vai ser o tanto de potência que vai sair no secundário. Então, agrupando todas essas informações, a gente consegue montar a formulação geral para transformadores, que é relação entre tensão do primário e tensão do secundário, número de espiras do primário, número de espiras do secundário, e corrente secundária pelo primário, porque é invertido. Se aumenta a tensão, diminui a corrente e mantém a mesma potência. Isso tudo vira um A, que é a relação de transformação. Então é importante lembrar que se o A for menor do que 1, ou seja, o V2 é maior, ó, se o V2 for maior, V1 por V2 vai dar menor do que 1, ou seja, é um transformador elevador, aumentou a tensão. Se o A for maior que 1, a tensão no primário é maior, ou seja, do primário para o secundário houve uma redução, é um transformador abaixador. E se o A é igual a 1, tensão no primário é igual ao secundário, o que acontece? Transformador isolador. Então, para transformadores, essa relação aqui é fundamental. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Mostrei a forma de corrente alternada e a grande aplicação dela, que são os transformadores. Tá jóia? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado e até a próxima aula. Valeu!